grito silencioso ecoou pelos corredores estéreis do hospital, mais ensurdecedor que qualquer alarme. Dr. Helena Markov, cirurgiã cardíaca renomada, encarava suas mãos trêmulas, manchadas com o sangue de uma batalha perdida na mesa de cirurgia. Pela primeira vez em sua carreira brilhante, ela havia falhado em salvar uma vida, a de uma menina de apenas 7 anos. Como encontrar sentido quando a morte zomba de nossas melhores intenções? Ela murmurou para o vazio. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Helena. O mundo, antes tão ordenado e previsível, desmoronou em um caos de dúvidas e medos. A doutora, que sempre teve todas as respostas, agora se via afogando em um mar de perguntas sem resposta. Os dias que se seguiram foram um borrão de movimentos automáticos. Helena vagava pelos corredores do hospital como um fantasma, seus olhos opacos refletindo o vazio que crescia em seu peito. Colegas preocupados tentavam alcançá-la, mas suas palavras de consolo ricocheteavam na fortaleza de gelo que Helena havia construído ao seu redor. Às vezes o universo nos quebra para nos reconstruir mais fortes, disse o Dr. Ramírez, seu mentor de longa data, em uma tentativa de confortá-la. Mas Helena não queria ser forte. Ela queria entender. Queria que o mundo fizesse sentido novamente. Foi em uma noite particularmente sombria que Helena tomou uma decisão drástica. Com as mãos ainda tremendo, ela redigiu sua carta de demissão. As palavras fluíam, carregadas de amargura e desencanto. Em um mundo onde crianças morrem sem razão, que sentido há em continuar lutando? Ela deixou a carta sobre a mesa do diretor do hospital e saiu pela porta dos fundos, sem olhar para trás. O peso de seu jaleco branco, antes um símbolo de orgulho, agora a sufocava. Por semanas, Helena vagou sem rumo. Sua mente, antes tão afiada e focada, agora era um turbilhão de pensamentos sombrios. Ela se perguntava: se nem mesmo com todo o meu conhecimento e dedicação posso fazer a diferença, qual é o propósito de tudo isso? Foi em um dia chuvoso, enquanto caminhava sem destino pelas ruas da cidade, que o destino interveio. Um grito agudo cortou o ar, e antes que Helena pudesse processar o que estava acontecendo, ela se viu correndo em direção ao som. Ali, no meio da calçada, um homem jazia inconsciente, seu rosto pálido e lábios azulados. Sem pensar 2 vezes, Helena se ajoelhou ao seu lado, seus instintos de médica assumindo o controle. Suas mãos, antes hesitantes, agora se moviam com precisão, enquanto ela iniciava a ressuscitação cardiopulmonar. Vamos lá, ela murmurou, a determinação substituindo o medo em sua voz. Não é sua hora ainda. Minutos se passaram que pareceram horas. A multidão que se formou ao redor assistia em silêncio tenso. E então, como um milagre, o homem tossiu, seus olhos se abrindo lentamente. O alívio que inundou Helena foi avassalador. Lágrimas que ela não sabia que estava segurando começaram a cair livremente. Naquele momento, algo despertou dentro dela. Uma faísca de propósito que ela pensava ter perdido para sempre. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguia tirar aquele momento da cabeça. A sensação de ter feito a diferença, mesmo que por um breve instante, acendeu uma luz em meio à escuridão que a consumia. Impulsionada por essa nova energia, Helena decidiu fazer algo que nunca havia considerado antes. Ela se voluntariou em uma clínica comunitária em um dos bairros mais pobres da cidade. Ali, longe dos corredores assépticos e da tecnologia de ponta do hospital, Helena se viu face a face com uma realidade crua e desafiadora. Pacientes faziam fila desde a madrugada. Muitos deles vendo um médico pela primeira vez na vida. As condições eram precárias, os recursos escassos. Mas havia algo ali que Helena não encontrava há muito tempo. Gratidão pura e genuína nos olhos de cada pessoa que ela atendia. Um dia, enquanto atendia uma jovem mãe com seu bebê, Helena se pegou sorrindo. Um gesto que há semanas parecia impossível. A mãe, notando a mudança na expressão da doutora, perguntou: por que a senhora escolheu ser médica? A pergunta pegou Helena de surpresa. Por um momento, ela se viu de volta ao início de sua jornada, lembrando-se da paixão e do idealismo que a haviam levado à medicina. Para fazer a diferença. Ela respondeu surpresa com a convicção em sua própria voz. Para trazer um pouco de luz a um mundo muitas vezes sombrio. A resposta pareceu satisfazer a jovem mãe, que sorriu de volta. Mas para Helena,
Aquelas palavras desencadearam uma avalanche de reflexões. Naquela noite, sentada em seu apartamento vazio, Helena pegou um caderno empoeirado e começou a escrever. As palavras fluíam, desta vez não carregadas de amargura, mas de uma nova compreensão. O caos do mundo não é um convite para desistir, mas um chamado para agir. Cada vida tocada, cada sorriso provocado, cada dor aliviada, é uma vitória contra o absurdo da existência. Não podemos controlar o resultado, mas podemos escolher como agimos diante dele. As semanas na clínica comunitária se transformaram em meses. Helena redescobriu o prazer de ouvir, realmente ouvir seus pacientes. Ela aprendeu que a medicina vai muito além de procedimentos e medicamentos. É sobre conexão humana, empatia e, acima de tudo, esperança. Um dia, enquanto organizava alguns arquivos, Helena encontrou uma foto antiga. Nela, uma versão mais jovem de si mesma sorria, os olhos brilhando com a promessa do futuro. Ao olhar para aquela imagem, Helena sentiu uma onda de emoção a atingir. Ela percebeu que havia se perdido ao longo do caminho, deixando que o peso das expectativas e o medo do fracasso obscurecessem sua visão. Naquela noite, Helena tomou outra decisão crucial. Ela pegou o telefone e, com o coração acelerado, ligou para o Dr. Ramírez. "Estou pronta para voltar", ela disse, sua voz firme. Mas desta vez será diferente. O retorno de Helena ao hospital foi recebido com uma mistura de surpresa e alívio. Muitos esperavam ver a mesma doutora fria e distante de antes, mas o que encontraram foi uma mulher transformada. Helena agora abordava cada caso não apenas com sua habilidade técnica impecável, mas também com uma profunda compaixão e presença. Ela implementou mudanças no departamento, incentivando uma abordagem mais holística ao tratamento. Criou grupos de apoio para familiares de pacientes e incentivou sua equipe a dedicar tempo para simplesmente conversar com aqueles sob seus cuidados. "A cura começa muito antes do bisturi tocar a pele", ela dizia frequentemente. "Começa quando mostramos ao paciente que ele não está sozinho em sua jornada." Meses se passaram, e a reputação de Helena cresceu não apenas como uma cirurgiã brilhante, mas como uma médica que realmente se importava. Pacientes viajavam de longe para serem tratados por ela, atraídos não apenas por sua habilidade, mas pela esperança que ela emanava. Foi em um dia comum que o destino mais uma vez interveio na vida de Helena. Uma emergência foi anunciada. Uma menina de 7 anos com uma condição cardíaca crítica estava a caminho. O coração de Helena falhou uma batida. As memórias daquela noite fatídica ameaçaram engolfá-la. Por um momento, o medo paralisante ameaçou retornar. Mas então ela sentiu uma mão em seu ombro. Era o Dr. Ramírez. "Você está pronta para isso, Helena", ele disse suavemente. "Não porque você é perfeita, mas porque você entende o que realmente importa." Com um aceno determinado, Helena entrou na sala de cirurgia. As horas que se seguiram foram intensas. Cada segundo uma batalha contra o tempo e contra as probabilidades. Mas desta vez, algo era diferente. Helena não estava apenas operando com suas mãos, mas com todo o seu ser. Cada movimento era guiado não apenas pela técnica, mas por uma profunda conexão com o propósito de sua vocação. Quando finalmente o monitor cardíaco emitiu um bip estável e forte, a sala explodiu em aplausos contidos. Helena, exausta mas radiante, olhou para sua equipe com lágrimas nos olhos. "Obrigada", ela disse simplesmente, "por não desistirem, por acreditarem." Nas semanas que se seguiram, Helena visitou a menina regularmente durante sua recuperação. Em uma dessas visitas, a criança lhe entregou um desenho. Nele, Helena estava retratada como um anjo, suas asas feitas de corações. "Você me deu uma segunda chance", disse a menina timidamente. Helena sorriu, sentindo uma emoção avassaladora. "Na verdade", ela respondeu, "foi você quem me deu uma segunda chance." Aquele momento cristalizou para Helena tudo o que ela havia aprendido em sua jornada. O mundo continuava caótico e imprevisível, mas agora ela entendia que o significado não é algo que encontramos, mas algo que criamos, através de nossas ações, nossas conexões e nossa resiliência diante dos desafios. Em uma noite tranquila, Helena sentou-se para escrever mais uma vez. Desta vez, não era uma carta de demissão, mas um manifesto de esperança.
Em um universo aparentemente indiferente, nossa maior rebelião é criar significado. Cada ato de bondade, cada mão estendida, cada vida tocada é uma luz acesa na escuridão. Não podemos controlar o caos ao nosso redor, mas podemos escolher como respondemos a ele. E nessa escolha reside nosso poder, nossa humanidade e, ultimamente, nossa salvação. Helena pausou, refletindo sobre as palavras que acabara de escrever. Ela pensou em todos os pacientes que havia tratado, nas vidas que havia tocado e nas que a haviam tocado em retorno. Pensou na menina do desenho, no homem na calçada, nos rostos anônimos da clínica comunitária. Cada um deles havia sido uma peça no quebra-cabeça de sua jornada, ajudando-a a reconstruir não apenas sua carreira, mas seu senso de propósito. Com um suspiro profundo, ela acrescentou uma última linha. O verdadeiro significado não está em evitar o caos, mas em dançar com ele, transformando cada desafio em uma oportunidade para crescer, amar e fazer a diferença. Helena fechou o caderno, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Ela sabia que os desafios continuariam vindo, que haveria dias difíceis pela frente, mas agora ela os enfrentaria não com medo, mas com uma determinação serena. No dia seguinte, ao entrar no hospital, Helena parou por um momento para observar o movimento ao seu redor. Viu médicos apressados, enfermeiros dedicados, pacientes esperançosos e familiares ansiosos. Em cada rosto, em cada interação, ela viu uma história, um universo de possibilidades e significados. Com um sorriso suave, ela ajustou o jaleco e seguiu em frente. O caos do mundo ainda estava lá, mas agora Helena sabia que dentro dele, e dentro de si mesma, estava o poder de criar ordem, sentido e, acima de tudo, esperança. E você, caro leitor? Qual tem sido sua dança com o caos? Como você encontra significado em um mundo que muitas vezes parece não fazer sentido? Compartilhe sua história nos comentários, pois é através do compartilhamento de nossas jornadas que tecemos a tapeçaria da experiência humana, transformando o caos em constelações de significado. Lembre-se, cada desafio que você enfrenta, cada obstáculo que supera, cada mão que você estende para ajudar outro, é uma luz que você acende no mundo. E no fim, são essas luzes que iluminam o caminho através da escuridão, mostrando-nos que, mesmo no caos, podemos encontrar beleza, propósito e conexão. Sua história importa, sua jornada importa, e juntos podemos transformar o caos em uma sinfonia de esperança e significado. Então conte-nos, qual é o seu eco no vazio? Inscreva-se agora para receber mais dicas valiosas e compartilhe com amigos que também querem elevar sua produtividade. Juntos, podemos construir um ambiente mais eficiente e focado. Não perca a chance de transformar sua rotina e alcançar novos resultados.